Sejam bem-vindos ao canal Contando Histórias. Se inscreva e ative o sininho. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, e naquela época, trabalhei como coordenadora de projetos em uma empresa que considerava minha segunda casa. Era a empresa do meu pai, Roberto. Sempre fui o tipo de pessoa que se dedicava completamente ao trabalho, mas, ao mesmo tempo, sonhava com um casamento digno de filme. O que eu não imaginava é que minha história acabaria parecendo mais um daqueles dramas que você assiste e pensa: isso não pode ser verdade. Lucas e eu estávamos juntos há 2 anos. Ele era o tipo de homem que você apresenta para uma família sem hesitar, bem-humorado, inteligente e com uma autoconfiança que chegava a ser encantadora. Trabalhávamos na mesma empresa, o que parecia perfeito, pois sempre tínhamos objetivos em comum. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Quando planejamos o casamento, parecia um sonho. Só que um sonho que eu conduzia sozinha. Enquanto eu me dedicava aos mínimos detalhes, ele sempre dizia: "Você tem um gosto incrível, amor. Confio em você." No início, achei essa atitude adorável, mas, com o tempo, tornou-se frustrante. Ele não participou da escolha do local, não foi às degustações do buffet, nem ajudou em qualquer decisão importante. Parecia que o casamento era algo apenas para mim. Mesmo assim, como boa otimista, me convenci de que era apenas a correria do trabalho. Dizia a mim mesma: depois que nos casarmos, tudo vai melhorar. Só que não melhorou. Na manhã do grande dia, acordei cedo, tomada por uma mistura de ansiedade e excitação, como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Minha mãe, radiante, tentou ajudar em tudo, mas acabou me deixando ainda mais nervosa. Coloquei meu hobby de cetim branco com meu nome bordado em dourado. O dia estava perfeito, céu azul, sol brilhando. Parecia que até o universo conspirava a favor. O que eu não sabia era que tudo estava prestes a ruir. Foi então recebi a primeira ligação de Lucas. Disse com a voz de sono: "Amor, desculpa, acabei dormindo demais." "Lucas, você sabe que a cerimônia começa em 1 hora, né?" Eu disse, tentando me manter calma. Ele riu como se fosse uma piada. "Relaxa, Camila, já estou acordado. Vou tomar um café e me arrumar. Já estou indo." Só poderia estar brincando, pensei. Lucas, não é uma reunião de trabalho, é o nosso casamento. Minha vontade era jogar o telefone pela janela, mas respirava fundo, me controlava e tentava acreditar que era apenas o nervosismo dele. Mesmo apreensiva, com medo dele não aparecer, terminei de me arrumar, fui para a cerimônia. Já estava na hora. Quando as enormes portas se abriram, vi os olhares dos meus convidados, que variavam entre pena e constrangimento. Ele não estava lá. Minha mãe estava na primeira fila, segurando um lenço com força, como se isso fosse impedir que eu desmoronasse ali. Claro, tive que cancelar a cerimônia. Mas não poderia desperdiçar a festa. Segui sem o noivo. Era como um teatro absurdo, e eu era a protagonista. Mas fui para o salão de festas e foi aí que o horror começou. O salão lindamente decorado com luzes quentes que criavam um clima encantador. De repente, as telas gigantes que deveriam exibir fotos nossas, começaram a reproduzir um vídeo. Lucas estava lá sentado em um sofá ao lado de Sara, uma colega de trabalho que nunca suportei. Ela era do tipo que fala com uma voz melosa e finge ser prestativa. Lucas, no vídeo, disse: "Você sabia que a Camila realmente achou que eu ia me casar com ela? Não faz sentido, Sara é muito mais interessante. E, sejamos honestos, casar com alguém sem status é um desperdício." Meu corpo congelou. Meu coração, já despedaçado, simplesmente parou. Eu não sabia se chorava, gritava ou corria de lá. Sara, com seu sorriso imposto, disse: "O mais engraçado é que ela se esforçou tanto, escolheu o lugar, o vestido, até o cardápio, tudo sozinha. E você nem precisou levantar um dedo." O salão ficou em completo silêncio. Então, chegaram os murmúrios. Eu só queria desaparecer.
Era como se meu pior pesadelo estivesse acontecendo. Senti uma mão no meu ombro e, ao olhar para trás, vi meu pai. Roberto, que sempre foi um homem calmo, mas naquele momento, algo nos olhos dele era diferente, uma raiva silenciosa. Ele me levou para fora do salão e me abraçou, dizendo: "Não se preocupe, filha, eles não vão sair impunes." E ele cumpriu a palavra dele. No dia seguinte, Lucas, Sara e mais 20 pessoas envolvidas na farsa foram demitidos. A empresa entrou em colapso, mas meu pai fez questão de deixar claro que ninguém humilharia a família dele sem consequências. Naquele instante, eu só queria sobreviver à vergonha, mas mal sabia que aquilo era apenas o começo. Após aquela noite, passei dias em casa, como se a humilhação estivesse gravada na minha pele, impossível de apagar. Minha mãe trazia chá e comida, mas eu mal conseguia comer. Meu pai foi e voltou da empresa, resolvendo a bagunça que Lucas e Sara tentava me dar algum conforto, mas nada parecia ajudar. Eu me sentia quebrada, como uma peça que não tinha conserto. Logo, a notícia se revelou pela cidade. Comentários obtidos a surgirem em grupos de WhatsApp. Pessoas que eu nem conhecia passaram a me seguir nas redes sociais. Lucas e Sara se tornaram vilões públicos, e eu deveria me sentir vingada, mas o que eu sentia era um vazio. Era estranho ver minha vida sendo discutida por outras pessoas, enquanto o vídeo do meu casamento fantasma virava meme entre os colegas. Os dias se passavam e aos poucos fui seguindo a vida e fazendo minhas coisas. Um dia, ao voltar para casa, encontrei Lucas me esperando em frente ao meu prédio. Estremeci. Como ele tem coragem de ainda tentar falar comigo? Pensava atonita. Ele estava com uma aparência péssima, olhos fundos e cabelos bagunçados. Camila, por favor, me escute. Foi um erro. Eu não sabia que ia dar isso, ele disse, segurando minhas mãos como se realmente pedisse desculpas. Mas já era tarde demais. Lucas, o que você fez não tem volta. Não sou eu que você precisa convencer, é a si mesmo, respondi. Ele tentou argumentar, mas eu entrei e fechei a porta na sua cara. O tempo passou e não sabia mais nada sobre Lucas, mas ainda sentia que algo estava faltando. Foi quando Sara reapareceu de forma inesperada. Estava eu andando pela calçada, num dia de outono, no fim de tarde. Algo que eu jamais imaginei aconteceu. Deu de cara com Sara. Nossos olhares se cruzaram, e por um momento, pareciam que todo o passado voltava como um soco no estômago. Ela não disse nada, apenas me lançou um olhar de superioridade, como se ainda achasse que tinha vencido. Seu olhar era frio e calculista, como estivesse arquitetando sua vingança mesmo depois de tudo. Decidi contratar um detetive e investigar. Descobri que Lucas e Sara estavam afundados em dívidas, mal conseguindo manter a casa e o estilo de vida que tanto prezavam. Com essas informações em mãos, tomei uma atitude. Enviei cópia do relatório para os pais de Sara, que ainda a ajudaram financeiramente. Não demorou muito para que ela fosse o alvo da lista de inimigas favoritas, e foi sua vez de sentir o peso da exclusão. Quanto a Lucas, parecia que o universo estava cobrando a conta dele. Ele começou a frequentar bares baratos, claramente perdido. Nessa altura, eu já havia me recuperado o suficiente para retomar minha vida. Conheci Paulo, um consultor financeiro da empresa do meu pai. Ele era completamente diferente de Lucas, gentil e, o mais importante, alguém que respeitava minhas decisões. Quando começamos a sair, confesso que tive medo. Depois de tudo, confiar em alguém era difícil, mas Paulo foi paciente. Enquanto minha vida seguia em frente, Sara e Lucas continuavam presos ao passado. Ouvi rumores de que o casamento deles estava desmoronando. Lucas foi visto saindo de um motel com outra mulher, e Sara tentou abafar o caso, mas o dano já estava feito. Era estranho pensar que tudo o que fizeram para me destruir agora estavam destruindo a si mesmos. Sara logo descobriu que algo estava errado quando seus pais cortaram o apoio financeiro. Uma manhã, ela me abordou no estacionamento. "Você acha que pode acabar com a minha vida assim?", disse, com a voz trêmula, misturando raiva e desespero. Olhei para ela, tentando manter a calma. "Acabar com a sua vida?
Você fez isso sozinha, Sara. Ela começou a gritar, chamando a atenção. Por um momento, senti o mesmo peso da humilhação que carreguei no passado, mas desta vez, eu não deixaria isso me afetar. Respirei fundo e disse: se você acha que pode me intimidar de novo, está enganado. A diferença agora é que eu sei me defender. Me virei e fui embora, sem olhar para trás. Lucas e Sara estavam se afundando cada vez mais. Lucas perdeu o pouco que tinha quando Sara pediu o divórcio, e como esperado, fez questão de expor todos os segredos dele durante o processo. Foi doloroso assistir de longe, mas também um lembrete de que eu estava bem. Em um último ato de desespero, Felipe apareceu novamente no meu prédio. Desta vez, estava mais abatido do que nunca, com a barba por fazer e um olhar vazio. Camila, eu realmente estraguei tudo. Só queria que você soubesse que sinto muito. Por um momento, senti um misto de pena e ruptura. Ele finalmente parecia entender. Lucas, não preciso do seu arrependimento. Só espero que você encontre um jeito de recomeçar. Mas isso não tem mais nada a ver comigo. E o mandei ir embora. Enquanto tudo isso acontecia, minha relação com Paulo se fortalecia. Nosso relacionamento era completamente diferente de tudo o que eu já havia vivido com Lucas. Paulo era paciente, dedicado e, acima de tudo, alguém que realmente estava ao meu lado. Começamos a planejar um futuro juntos, sem pressa, mas com total confiança. Pela primeira vez, eu senti que estava no controle da minha vida. Os momentos difíceis da minha história não definiram quem sou. Eles me ensinaram lições valiosas sobre força, resiliência e, acima de tudo, sobre o que realmente importa na vida. Às vezes, me pego refletindo sobre tudo o que aconteceu, não com tristeza ou rancor, mas como que me deu força para ter superado. A verdade é que, no fim, não é a dor que nos define, mas sim a maneira como escolhemos seguir em frente. Essa é a conclusão da história de hoje. Se você gostou,